Irmãos, me sinto bem alegre de estar aqui com os irmãos e agradeço a Deus por essa oportunidade e agradeço aos irmãos que toda vez que eu venho aqui me recebem super bem, tá certo, irmãos? Eu digo isso com alegria, tá certo, irmãos? E eu tenho um carinho imenso por essa igreja, pelos irmãos, tá bom? Irmãos, por favor, abra suas Bíblias. Eu não quero ser muito longo. Abra sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 4, verso de número 6. Gálatas 4, 6. Já quero aqui, irmãos, agradecer ao nosso pastor da Igreja Assembleia de Deus Ágape, aos irmãos que estão nos ajudando num projeto criado a pregar a palavra, tá? Agradecer o irmão Anderson pela sua participação, acredito que vai participar mais vezes, e pedir aos irmãos que, por favor, curta a página, se inscreva no canal, tá bom? E divulgue, tá certo? Divulgar a palavra de Deus pelos meios sociais, tá bom? Irmãos, Gálatas 4, 6 diz assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Irmãos, eu queria falar um pouco aqui, já quero reiterar o convite, tá? Quem quiser participar do projeto, basta falar comigo, com o irmão Anderson, que a gente dá um jeito de gravar a sua pregação. E eu estava falando ali com o irmão Anderson de entrar, que a irmã, né, que quiser também participar, fique à vontade, tá bom? As irmãs, as mulheres, as pregadoras de Chaval também estão muito mais do que convidadas a participar desse projeto, tá bom? Então, irmãos, Gálatas capítulo 4, verso 6, tem uma expressão que nós acabamos de ler, que é a expressão Abba, Pai. Essa expressão, ela ocorre várias vezes na palavra de Deus. A expressão Abba, Pai. E essa expressão sempre está num contexto de oração, de súplica. E o que eu quero falar aqui hoje, em poucos minutos, é sobre oração. Aleluia! Irmãos, eu quero falar desse tema, mas eu não quero que os irmãos entendam que vocês estão diante de um irmão que ora muito. Porque eu confesso aos irmãos que eu tenho bastante dificuldade em orar. Bastante. Peço a Deus todos os dias. Tá? Aos irmãos podem dizer assim: eita, o irmão está pregando sobre oração e ele mal ora. É porque eu sei, irmãos, como diz um grande pastor, Heber Cocarelli, ele diz mais ou menos assim, que o momento mais difícil para mim, ele dizendo, é quando eu estou na frente do espelho, agitando a gravata, pronto para ir para o culto, e quando eu olho e reflito que a maioria das coisas que eu vou pregar servem mais para mim do que para aqueles que vão escutar. Então não quero passar aqui de maneira nenhuma um super-homem, um grande pregador, um grande homem de Deus, porque eu sei as minhas falhas, eu sei onde eu tenho que melhorar. Mas eu só posso melhorar se Deus me conceder a melhora. Então peço a Deus, peço aos irmãos que orem por mim. Mas é desse tema que eu quero falar aqui um pouco, sobre a oração. Como eu disse, e eu quero que os irmãos prestem atenção nessa expressão, Abba, Pai. Essa expressão, como eu disse, está sempre num contexto de oração, de súplica, de clamor. Se a gente for ler lá em Romanos capítulo 8, a mesma expressão. Eu não quero que os irmãos abram, fica aí em Gálatas capítulo 8, verso de número 15. É a mesma expressão. Diz assim: porque
porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. É a mesma expressão. A expressão Abba significa Pai. E o escritor bíblico coloca de novo a palavra Pai. Então, para nós aqui hoje, a palavra grega Abba significa pai ou papai ou paizinho. E eu estudando mais sobre essa expressão, eu descobri que essa expressão Abba, Pai, no original do hebraico, ela está muito relacionada às primeiras palavras que o bebê, que o recém-nascido expressa, ou quando ele tenta expressar algo, ela está mais ligada àquele gaguejar de uma criança que está aprendendo a falar. Então o que é que eu entendo com isso? É que as nossas orações, todas as vezes que nós somos chamados a orar, que nós venhamos a orar como uma criança clama por seu pai. Como eu disse aqui, a expressão Abba Pai está bem relacionada, intrínseca àquele gaguejar balbuciado de uma criança que está aprendendo a falar, a gaguejar. E por incrível que pareça, eu não quero que as irmãs mães fiquem tristes aqui, que a primeira palavra que uma criança aprende é pai, e não é mãe. A criança passa 9 meses dentro da mãe, e a mãe, crente que a primeira palavra que ela vai falar é mãe. Infelizmente para as mães, é pai. É pai. Então, Abba Pai está muito perto disso. Daquele balbuciado de uma criança, do gaguejado de uma criança querendo dizer pai. E é esse sentimento na oração que Deus espera que tenhamos. É de uma criança, irmãos, que não tem medo de pedir ao Pai, que tem plena confiança de pedir, de dizer a seu Pai o que Ele quer, o que Ele necessita, o que Ele precisa. É tanto que lá em Jesus, lá no Getsemane, Ele diz a mesma expressão a seu Pai: Abba, Pai, se for possível, tira de mim esse cálice. Ele estava pedindo ao Pai, ao nosso Pai. Quando Jesus ensina a oração sacerdotal, Ele ensina como? Pai nosso. É Pai. Abba, Pai. Então, quando venhamos a orar, quando venhamos a clamar o nosso Deus, eu não estou dizendo aqui que isso aqui é regra, obrigação, que é obrigatório você pedir Pai, Abba, Pai, não. Mas eu quero que você evoque o sentimento de uma criança que confia cegamente no seu Pai. Eu tenho certeza que se o irmão Maninho, pegar aqui esse neném que está sentado no seu colo e levar para onde ele quiser, essa criança vai sem medo, porque ela confia no seu Pai. Ela confia nele. E é com esse sentimento que temos que confiar no nosso Deus, no nosso Pai celestial. Então, quando venhamos a orar, venhamos a clamar a Deus, venhamos fazer isso como uma criança que conhece, que sabe, que confia no nosso Deus, no seu Pai celestial. João Calvino dizia que a oração é o remédio, é o antídoto de todas as aflições. É a oração, é o clamor. E o nosso Deus escuta as nossas orações. E é essa mensagem que eu quero deixar aos irmãos hoje, deixar para mim. E eu peço aqui agora que meu Pai me dê mais condições e força e desejo de orar, não só para mim, mas para a sua igreja. Para finalizar, irmãos, tem um pastor que ele diz assim: se você tem dificuldade em orar, ore até você ter desejo e força de orar. Continue orando. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.